Graças e paz, queridos, amém? Que bom que você está aqui. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Dá um glória a Deus então. Se você está muito feliz mesmo, dá outro glória a Deus então. Amém. Glória a Deus, que bom que você veio. Nós estamos encerrando hoje nossa série falando sobre perdão. E creio que o Espírito Santo já falou muito ao seu coração durante essas 4 últimas semanas e vai falar mais um pouco hoje ao seu coração. Então mantenha seu coração aberto, sua mente aberta para aquilo que o Espírito de Deus vai ministrar na sua vida nessa noite. Deus tem falado poderosamente sobre o perdão, como é bom receber o perdão de Deus, mas melhor ainda é distribuir esse mesmo perdão que nós recebemos um dia na cruz do Calvário. Abre sua Bíblia lá por gentileza, no Salmo de número 86, Salmo número 86, apenas o versículo 5, Salmo de número 86, apenas o verso 5, né? Salmos são versos, não são versículos, porque salmos são canções, então são versos. Salmo de número 86, verso 5, diz assim a poderosa palavra de Deus: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. E eu queria te convidar a ficar em pé nesta noite, para nós experimentarmos deste Deus, para nós invocarmos este Deus, porque o salmista fala que ele é bondoso e perdoador, e rico em graça para todos aqueles que o invocam. Então há necessidade de você invocar o nome do Senhor, há necessidade de que nós invoquemos o nome do Senhor, para que o perdão, para que a graça dele, para que a bondade dele venha sobre nós. Então começa aí comigo nessa noite, orando a Deus, invocando o nome do Deus Todo-Poderoso nessa noite, a fim de que de fato Deus se manifeste de uma forma bondosa, de uma forma perdoadora sobre a sua vida, a fim de que você de fato sinta o perdão e o amor de Deus sobre a sua casa, sobre a tua família. Feche teus olhos, eleve teu coração ao Eterno nessa noite. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós invocamos de fato, ó Pai, a tua presença nesta noite. Por isso nós entramos com ousadia na tua presença, ó Pai, no Santo dos Santos, pelo caminho aberto pelo teu Filho Jesus Cristo para nós, ó Deus, e te clamamos, ó Pai, rasga o céu sobre essa igreja nessa noite. Venha falar conosco, ministrar ao nosso coração, ministrar a nossa alma, ministrar o nosso espírito. Pai, se manifeste de uma forma sobrenatural nessa noite, através dos louvores, através da palavra que vai ser, ó Pai, pregada nesta noite, que o Senhor trouxe ao coração da tua filha. Fala conosco, Pai, fala, porque carecemos ouvir a tua voz, necessitamos ouvir a tua voz. Nos ensina mais, ó Pai, a respeito das coisas do reino, a respeito do perdão, a respeito da tua bondade, da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Pai, a tua igreja que clama pelo teu nome nessa noite, anseia por ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, toma teu lugar de honra, toma teu lugar de destaque. Este culto é teu, o Senhor é a pessoa mais importante deste lugar, esta igreja é tua, porque o Senhor é que resgatou, o Senhor é que derramou o teu sangue pela tua igreja. Por isso nós te louvamos e te exaltamos nesta noite. Fica conosco, Pai de amor, no nome poderoso, santo, daquele que era, daquele que há de vir um dia, buscar a tua igreja remida, gloriosa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, como é bom estar com vocês aqui, amém? Continue em pé, vamos adorar a Ele, amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro num mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, eu sou teu e tu és meu. Você pode aplaudir a Ele? Aplauda com vontade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Pai nosso do céu, o santo é o teu nome, e teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer, e na terra como é no céu. Deixe o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e teu é o reino, teu é o poder e voar, é a glória pra sempre, amém. E teu é o reino, teu é o poder e voar, é a glória pra sempre, amém. E teu é o reino, teu é o poder e voar, é a glória pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra todo sempre, amém. Pra todo sempre, amém. E teu é o reino, teu é o poder
nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Os planos dele não se frustram, os planos dele não se frustram. E bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ei, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadejas. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus, aplauda Ele. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus tem um plano contigo, ninguém vai impedir, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aqui tem alguns pedidos de oração que está comigo aqui. Nós gostaríamos de levantar um clamor pela irmã Guaraciaba Devanei, Manuel Paquela e Gilda Paquela e Alex Rodrigues, que está na UTI. Você crê que o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe? E aonde
a presença de Deus está, alguma coisa tem que acontecer, não tem, irmãos? E hoje há libertação nessa casa, há ou não há? Há cura, há milagre, há transformação, porque Deus ele está presente em nosso meio, porque a Bíblia fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Você crê assim? Diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam na prisão, mas por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, e as portas e os alicerces tremeram, porque a presença de Deus desceu naquele lugar. E eu tenho certeza que se você nesta noite ligar o teu pensamento com Deus, Deus também irá pelejar pela causa, não somente sua, mas dessas pessoas que estão aqui, encarecidamente, pedindo por um milagre, pedindo por uma cura. Se você crê, eu juntamente com a igreja, nós iremos clamar neste momento, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, de oração, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua glória na vida, meu Pai, dessas pessoas, meu Pai, que tão encarecidamente tem pedido, meu Pai, por um milagre, por uma cura, por uma libertação. Eu não sei, Senhor, mas eu tenho certeza, meu Pai, que o Deus que nós servimos, aleluia, é um Deus de milagre, é um Deus de bênção, é um Deus de cura, e é um Deus que garante, meu Pai, a vitória, meu Pai. Oh, meu Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor, vai entrando, meu Senhor, com providência, meu Pai, na vida, meu Pai, de cada irmão aqui, na vida, meu Pai, de cada irmã. Eu não sei a necessidade de cada um, mas eu tenho certeza, meu Pai, que Tu és o Deus, que no momento que nós adoramos ao Senhor, aleluia, as cadeias caem por terra. Ah, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, eu tenho certeza que neste momento, meu Pai, cadeias têm sido quebradas, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que neste momento que a Tua igreja está clamando, vidas têm sido libertas, pessoas têm sido curadas, pelo nome e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado porque o Senhor marcou um encontro conosco neste lugar. Não foi o homem, foi o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus marca um encontro, é porque o Senhor tem algo para ser realizado. Ó Deus, em nome de Jesus, realiza a Tua obra, meu Pai. Joga todo impedimento por terra, toda barreira, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, mas é de Deus. Irmãos, gostaria de ler 1 Reis 17, 8. Amém? Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias o chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor chover sobre a terra.
a viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a casa da viúva durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Glória a Deus. Irmãos, ali o profeta, ele estava à beira, num ribeirinho chamado Querite, quando Deus falou: saia dessa terra e vai para Sarapta, porque lá eu tenho uma grande obra para você fazer. E assim Elias fez, né? Chegou lá, ele pensando que naquele lugar onde Deus estava caminhando, achando que ali ia ter um banquete, né? Porque Deus deu a ordem para aquela viúva alimentá-lo, e ele achando que ia chegar lá e ia ter um banquete, mas quando chega lá, aquela viúva era uma pobre, coitada. Mas mesmo assim, aquela viúva obedeceu à voz do Senhor, né? E alimentou Elias, mesmo sabendo que o pouco que ela tinha, né? Ela ouviu a palavra do Senhor e creu que o profeta, ele era enviado por Deus, e assim Deus também tinha ordenado na vida dela. Então ela fez, né? Deus falou e ela obedeceu. Então, irmãos, eu acredito que nessa palavra aqui, aquela pequena oferta que ela fez, Deus multiplicou na família dela, na casa dela. Então Deus encheu o celeiro dela, encheu a sua despensa, e assim eu creio que na vida de cada um aqui não vai ser diferente. Deus tem o melhor para essa casa. Então, irmãos, quando for dizimar, dizime e oferte com o melhor que você tem, crendo que o Senhor vai multiplicar na tua casa, né? Assim diz também Malaquias: ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre você bênçãos sem medidas. Quer dizer, uma pequena oferta, uma pequena semente que você plantar, é sinal que grandes frutos serão plantados, né? Serão colhidos na tua casa. Então oferte com alegria, irmãos, tá? Eu queria chamar aqui o Buruca aqui para fazer a oração aqui, e eu agradeço desde já essa oportunidade. Creio que os irmãos perceberam que eu estou um pouquinho nervoso, né? Aleluia. Primeira vez que eu subo nesse altar aqui, onde grandes homens. Glória a Deus. Isso é Amém? bênção. Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele merece. Isso é gratificante. Vamos orar ao Senhor. Pegue a sua semente, que você tem de melhor para fazer para o Senhor nessa noite. Oferta a Ele com alegria. Como já leu a palavra, já falou. Faça o seu celeiro ser próspero. Porque não pensamos, eu vou dar aqui o menorzinho, porque esse maior aqui, eu tenho outra coisa para me fazer. Mas faça uma prova com Deus nessa noite. Faça uma prova com Deus, que o Senhor irá lhe surpreender. Mesmo assentado, abaixe sua cabeça. Te bendizemos, ó Pai. Nesse momento, Deus, queremos, Senhor amado, ó Pai, mais um período, mais um momento do culto, ó Pai. Queremos, Senhor amado, adorar a Ti. E agora com as nossas ofertas, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, abençoa os Teus filhos, todos aqueles, Senhor amado, que irão contribuir, Pai, e aquele que está com desejo no teu coração, que não tem, que Tu dê condição, Senhor, abre as portas, Senhor, para a glória do Teu nome. Toma em Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, é o que nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos já ofertaram ao Senhor como adoração nessa noite? Quantos já ofertaram ao Senhor uma lágrima?
O Senhor requer de nós neste lugar, nessa noite. Nós vamos adorar Ele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos convocar a presença do Espírito Santo que já está aqui neste lugar. A presença dele é real neste lugar. Eu já pude sentir a presença do Eterno aqui. Nós vamos adorar o Senhor neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Ele está aqui neste lugar, igreja, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche-me até transbordar, Senhor. Enche a tua igreja, enche o teu povo neste lugar, Senhor. Enche a tua igreja, meu Deus. Aleluia. Enche-me
segunda oportunidade nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Nesse horário da noite eu posso dizer que é com muita alegria, por tudo que Deus tem feito, que eu estou mais uma vez neste altar para falar dessa palavra tão maravilhosa. Passei uma semana muito difícil, de uma luta que eu nunca experimentei na minha vida, mas o Senhor nos deu vitória e estamos alegres. Aleluia, porque Ele é soberano, aleluia, e nas mãos dEle está todo o poder da vida e da morte, né? Então é a Ele que damos glória nesta noite, em nome de Jesus. Nós somos gratos pela oportunidade de estarmos falando aqui no último dia da campanha sobre o tema perdão, né, Marquinhos? Tivemos uma campanha maravilhosa antes dessa, que foi falsos deuses, os falsos deuses, que também foi maravilhosa, e entramos num tema mais, se é que podemos dizer, ainda mais maravilhoso, que é o tema perdão. E falar de perdão é uma necessidade, né, irmãos? Falar de perdão para a igreja de Deus, para o povo de Deus, é treiná-los no caminho para o céu. Aleluia, é ensinar, é dar conhecimento de que não é a nossa maneira, mas é dentro da forma chamada Palavra de Deus. E nós queremos ler nesta noite, para a abertura deste tema, ou para a conclusão deste tema, Hebreus 12, capítulo 14 e 15. Depois vamos estar lendo Mateus 18, versículo 21 e 22. Amém? Hebreus 12, 14 e 15. Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu queria repetir essa leitura, porque nós vamos precisar lembrar dela durante a exposição da palavra. Versículo anterior, por gentileza. Segui a paz com todos. Qual é o primeiro verbo? Seguir, imperativo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ponto, né? Ponto e vírgula, mas ponto, no entendimento da palavra. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus, porém, lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A igreja pode tomar o assento. Irmãos, há um grande erro na nossa vida. Eu não vou falar no meio da igreja, não. Vou falar na nossa vida. Porque eu não estou aqui pregando para a igreja. Eu estou aqui compartilhando com a igreja da mesma mesa, do mesmo pão e do mesmo aprendizado. Então, nós temos graves erros em relação ao tema perdão. Nós lemos a Bíblia... Oi, pastor? Nós temos, irmãos, a falsa ideia, ou uma cultura de que o perdão
é propriedade nossa. A gente tem uma falsa cultura de que somos os proprietários, os detentores do perdão. Eu perdoo ou eu não perdoo. O poder de perdoar está comigo. Nós entendemos que a Bíblia apenas sugere o perdão. A Bíblia não sugere o perdão. Nós entendemos que a Bíblia nos dá uma opção de perdoar. A Bíblia não nos dá uma opção de perdoar. O verbo está no imperativo. Colossenses 3,13, por gentileza. O verbo, todas as vezes que nós somos ordenados a perdoar, é um mandamento. E isso saiu da boca do próprio Jesus. Lá em Colossenses 3,13, Paulo, ensinando a igreja de Colosso, ele diz assim, ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como você alcançou o perdão de Cristo e hoje você goza de uma graça, porque é favor imerecido, a nossa dívida não tinha como, nós com as nossas obras, com as nossas forças. Lembra de Adão e Eva lá no Éden? Quando eles, entendendo que pecaram, correm e se escondem, e o que eles fazem para si? Folhas de figo, para cobrir a sua nudez. Isso representa o esforço humano. O esforço, o homem fazendo um esforço para cobrir o seu pecado. Mas Deus chega e faz o quê? Mata, derrama o sangue de um animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí, ao derramar o sangue do animal, é tirado o couro pelo do animal, e Deus então faz veste para cobrir a nudez, para cobrir o pecado, a vergonha do homem. Não há esforço que possamos fazer para dizer que foi por nossa vontade ou força que alcançamos tamanho perdão. É pura graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, na minha versão está: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos e perdoai-vos está ainda também no imperativo. E aquilo que a Bíblia diz no imperativo não é uma sugestão, é uma ordem, é um mandamento. Então, essa ideia que nós temos, que nós somos os detentores do perdão, eu perdoo se eu quiser, eu nunca vou perdoar o que ele fez ou o que ela fez comigo. Isso é um grave erro no meio da igreja. Isso pode acontecer lá com o seu parente que não conhece a palavra de Deus. Isso pode acontecer lá na sua casa para aquele que ainda não alcançou a profundidade desta palavra ou dos mandamentos desta palavra. Mas com você, que é um crente, que está aqui para conhecer, para mergulhar nessas águas purificadoras, que é a palavra de Deus, para você não vale mais achar que você e que eu somos os donos, os detentores do perdão. Então isso aí, hoje cai por terra. Nós temos que entender e estarmos bem conscientes dessa primeira parte. Muitas pessoas dizem assim: eu não perdoo mesmo. Não perdoo mesmo não. Eu não esqueço quando pisam na bola comigo. Alguém já ouviu isso? Eu não esqueço de jeito nenhum quando pisam na bola comigo. Não merece o meu perdão. Né? Eu mesma já ouvi isso dentro da minha família. Não merece meu perdão não. Eu vou perdoar, vai fazer tudo de novo. E tal, e tal. Mas isso aqui, irmãos, é aquela situação que todo mundo já conhece, já ouviu falar, que a mesma situação de uma pessoa que toma um gole de veneno todo dia, esperando que a outra morra. Quando você guarda em si a amargura, quando você retém com você o perdão, quando você retém com você a ofensa, quando você guarda no seu coração aquilo que te amargurou, que te ofendeu e não libera o perdão, é como se todos os dias você tomasse uma golada de veneno, esperando que aquele que te ofendeu morresse. Quando, na verdade, quem está definhando física e espiritualmente é você e eu. É aquele que detém, que segura a ofensa como algo agora de estimação. Pois não, pastor? Envenenado. Porque a falta de perdão, nós vamos ver mais na frente, ela envenena o corpo e a alma.
Isso não é mentira, não. Isso estudo é cientificamente comprovado. Então, irmãos, o perdão, ele é um ato de misericórdia. Ele não é por merecimento. O perdão é ato de misericórdia, nada tem a ver com merecimento, porque se perdão não fosse ato de misericórdia e tudo fosse por merecimento e ele fosse nos concedido por merecimento, onde estávamos nós hoje? Se fosse pelo nosso merecimento, Jesus teria se entregado numa cruz, nas mãos de romanos, nas mãos dos sacerdotes cruéis, teria sido crucificado, derramado seu sangue, passado uma noite sem dormir, sem comer, sem se alimentar, carregado aquela cruz pesada, ter o seu corpo saturado, ferido, rasgado. Seria em vão tal sacrifício. Não haveria misericórdia. Perdão é ato de misericórdia, nada tem a ver com merecimento. Assim como eu e você pela graça. Por isso que ali estava escrito, não vos priveis da graça de Cristo. A gente não pode esquecer da graça que nos alcançou quando nós vamos falar de perdão. A gente primeiro tem que ver o quanto fomos perdoados e entender que devemos ao próximo o mesmo perdão que recebemos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois não. Tá virando uma escola dominical, olha que coisa boa. Também o vosso Pai Celestial vos a perdoará a vós. Vou chegar lá, irmão. Estou chegando lá. Amém, irmãos? Mateus 18, não foi? 6, não, o que eu vou chegar é 18, mas é a mesma leitura. Nós vamos chegar aí e vou voltar para você a palavra, tá bom? Então, irmãos, lidar com situações que exigem exercitar o perdão é muito difícil. Ninguém falou que é fácil. É tão difícil que se a gente der um pulinho em Lucas 17, coloca para mim Lucas 17, versículo 3, 4 e 5. Quer ver o que os discípulos falam com Jesus depois da aula do perdão? Primeiro começa assim, olhai, Lucas 17, 3, 4 e 5. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos. O que eles disseram? Ah, Senhor, difícil demais. Acrescenta-nos a fé. Preciso de fé para cumprir isso aí. O que eu entendo com esse texto? Que não é fácil. Ninguém falou que é fácil. É exercício diário perdoar. Irmãos, abrir o coração e liberar perdão deve ser uma das coisas mais difíceis que nós temos que praticar de toda a nossa vida cristã. É a coisa mais difícil você abrir o coração e liberar para sair toda mágoa, toda ofensa, sabendo inclusive que amanhã pode acontecer de novo. Mas aí Jesus vai dizer assim, se ele vier 7 vezes, retornando, dizendo, me arrependo, perdoa. Amém, irmãos? Amém ou não amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu já te adianto que não vai ser fácil. É uma tarefa difícil, mas também Deus não nos incumbe de nada que nós não possamos fazer. Deus não nos dá nenhuma tarefa, nenhuma ordem, nenhum mandamento que seja impossível de cumpri-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa dificuldade, irmãos, da qual estamos falando, de lidar com o perdão diariamente, de lidar com as ofensas diariamente, ela se subdivide, no meu ponto de vista, isso aqui foi um estudo que eu fiz, e fico feliz por ter esse entendimento e poder compartilhar isso com a igreja. Essa dificuldade da qual estamos falando, ela se subdivide em 3 pontos. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Existe a outra dificuldade, que é de perdoar. E tem a terceira dificuldade, que é a dificuldade de receber o perdão. A igreja entendeu? Muitos, a sua maior dificuldade está em pedir perdão. Outros, a maior dificuldade está em perdoar.
E outros, a sua dificuldade é receber o perdão. Falando da dificuldade de pedir o perdão, desdobrando esse primeiro ponto, aqueles que têm dificuldade de pedir perdão, tem muita gente que tem grande dificuldade de pedir perdão, até porque pedir perdão é assumir que errou. Quando eu peço perdão, eu estou assumindo que errei. E aí a pessoa tem uma grande dificuldade de pedir perdão, porque pedir perdão significa que ela está abrindo mão de si mesma e dizendo: errei, falhei. Então, há uma grande dificuldade, porque outros fatores no coração dessa pessoa ou desse crente, outros fatores a impedem, implantam no seu coração, no seu caráter cristão, essa dificuldade de pedir perdão. Outros, tendo essa dificuldade de pedir perdão, seguem a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí é perigoso. Aí o bambu, né? Aí o bambu racha na emenda. Então, o que acontece? Uns têm dificuldade de pedir perdão, porque pedir perdão é assumir que errou. Outros, com dificuldade de pedir perdão, fingem esquecer o fato, o evento, a ofensa e seguem vida fora, inclusive dentro da igreja, oferecendo a sua oferta, oferecendo o seu louvor, oferecendo a sua oração, intercedendo pelos irmãos, levantando as mãos dentro da igreja. E a Bíblia diz que nós temos que levantar mãos santas e puras no altar do Senhor. Então não tem como olhar, ignorar o evento da ofensa, ignorar o ocorrido entre você e o irmão, entre mim e o meu irmão, e viver como se nada tivesse acontecendo. Algo tem que ser feito, tem que haver conserto. Com que base, irmã Emir, você me diz isso? Está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5, 23 vai dizer assim: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares aí de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, porque fui eu que o ofendi. A igreja entende isso? Lembrando que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, eu o ofendi, e ele está magoado comigo, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te, ou vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então eu entendo que não há como ignorar o fato. Há necessidade de conserto, há necessidade de pedido de perdão, há necessidade de liberação do perdão, há necessidade de que todos, estando uma vez ofertando algo ao Senhor, seja louvor, seja o seu tempo, seja a sua oração, seja a sua adoração, tudo que você oferta ao Senhor, seja na casa do Senhor ou fora dela, tem que ser com mãos limpas, tem que ser com o coração puro, porque Davi disse o quê? Quem pode me lembrar o versículo? Que diz: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem, Senhor? Aquele que canta afinado? Aquele que canta lindo como cantaram aqui nesta noite? Ah, Senhor, é aquele que vem mais bem vestido? Quem, Senhor, entrará no teu santuário para te adorar? Qual foi a resposta? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Coração puro coração com mágoa, com ofensa, que não libera o perdão, ele é um coração puro? Pode ser considerado um coração puro? Não. Coração puro é aquele que já se livrou da mágoa, é aquele que já se livrou da ofensa, é aquele que já pediu perdão, é aquele que já se consertou com o seu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes há um motivo para essa resistência em pedir perdão. Nós temos que analisar qual é o motivo dessa resistência que temos
em pedir perdão. A necessidade de buscar o porquê e entendendo, nos consertarmos. Um dos motivos, sim, irmão Cláudio. Oi? Salmo 15, Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Irmão Cláudio contribuiu conosco, nos lembrando então, Salmo de Davi. Então, irmãos, quando a gente tem essa resistência de pedir perdão, quando a gente tem essa dificuldade de chegar até o irmão e desfazer a situação, aquilo que está nos incomodando e impedindo que a nossa oferta seja aceita por Deus, essa resistência, ela pode ter como motivo orgulho. Eu tenho uma resistência em pedir perdão, eu não consigo pedir perdão para o Marquinhos, porque eu sou orgulhosa demais para isso. E eu volto no ponto de que é um orgulho de assumir que eu errei. Isso é orgulho. E orgulho é soberba. Vamos ver Tiago 4, versículos 6 e 7. Orgulho, irmão, quando eu sou orgulhosa, quando meu coração está cheio de orgulho, com certeza eu vou ter dificuldade, primeiro de tudo, de assumir que eu errei. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente nunca acha que errou. É o irmão que provocou a situação. A culpa é toda do irmão e nunca minha. E ainda que não fosse minha, não é isso que a Bíblia me ensina. Pode não ser apenas resistência, orgulho, soberba, mas pode ser medo. Medo de quê, irmã Emir? Medo de perder o posto de admiração que eu tenho frente à igreja. Não, eu pedi perdão. Se eu pedir perdão, eu assumo que errei. Se eu assumo que errei, nossa, eu vou decepcionar todo mundo que me acha o máximo. Olha, Buruca. Resistência, medo de perder o posto, o pedestal onde um dia me colocaram. Medo de passar por tamanha humilhação. Pedir perdão é muita humilhação. Não fiz nada. Ele que fez, ele que me provocou. A situação foi essa, essa e essa. Quando Deus está mandando que nós nos consertemos, que haja conserto, que haja coração puro, mãos limpas, ou coração limpo e mãos puras e corações limpos. Deus não está perguntando o motivo, Deus não está perguntando quem é o polo passivo, quem é o polo ativo, Deus não está perguntando o tamanho da ofensa, Deus só está interessado que haja conserto, para que a glória dele se manifeste dentro da igreja, e a nossa oferta a ele seja aceita. A única coisa que interessa a Deus é aceitar a oferta que nós viemos dar a Ele aqui hoje. Ele quer receber a sua oferta. E é preciso tirar do nosso meio toda ofensa, aleluia, todo ódio, todo rancor, toda mágoa, para que cheguemos diante de Deus com o nosso coração puro e com as nossas mãos limpas. Medo de tamanha humilhação, medo de demonstrar
um sinal tão grande de fraqueza. Ter que pedir perdão é demonstrar sinal de fraqueza, e eu sou forte demais para isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa dificuldade de perdoar, irmãos, ou até de pedir perdão, mas principalmente a dificuldade de perdoar, que é a que estamos trabalhando nesse momento. Vocês lembram que lá no Velho Testamento, acompanha comigo aqui, lá no Velho Testamento, irmão Cláudio, o senhor queria falar. Lá no Velho Testamento, irmão Cláudio, nós vamos ver o tempo todo, pastor Joenes, Deus mandando levantar altares em memorial. Um desses episódios é quando o povo termina de atravessar o Jordão. O povo está saindo de 40 anos do deserto, Josué atravessa com eles o Jordão, Deus abre novamente o Jordão, já tinha aberto o Mar Vermelho com Moisés, agora abre o Jordão com Josué, o povo passa saindo do deserto e entrando em Canaã. Aí Deus fala assim, não, mas isso tem que ficar registrado. Como é que nós vamos registrar? Manda que cada um representante de cada tribo entre no meio do leito seco do rio, isso o rio lá ainda aberto, volte no leito seco do rio, cada um pegue uma pedra representando cada tribo de Israel e monte com cada pedra um altar, um memorial, para que todas as vezes que alguém passar por aqui, à margem do Jordão, nesse exato ponto, vai lembrar do grande feito do Senhor. Memorial eram levantados para que livramentos fossem lembrados, para que vitórias fossem lembradas, para que grande milagre e poder de Deus manifestado fosse lembrado. Toda vez que passava alguém por algum memorial em algum lugar, ele lembrava que ali tinha acontecido um grande evento e manifestação do poder de Deus com o seu povo Israel. Isso era o memorial. A dificuldade de perdoar é isso também, só que ao contrário. A pessoa levanta um altar, um memorial, coloca diante dela todos os dias aquele memorial, aquela mágoa, aquela ofensa, fica diante dela como um memorial todos os dias. E todos os dias ela olha para aquilo e remoe aquela ofensa. Todos os dias ela lembra daquilo e remoe aquele rancor. Quantos têm levantado o memorial por não liberar o perdão ou por não saber pedir perdão? A pessoa que tem essa dificuldade de perdoar é aquela que levanta o memorial e não se permite esquecer a ofensa sofrida. Mas, irmãos, quem não perdoa, a pessoa que tem dificuldade de perdoar, que não libera o perdão, ela adoece física e espiritualmente. Isso é comprovado cientificamente. Cientificamente comprovado. A pessoa que guarda uma mágoa, a pessoa rancorosa, a pessoa que cria esse memorial, a pessoa que entulha o seu coração desse lixo chamado rancor, mágoa, a pessoa que enche o seu coração dos dejetos, ela lembra detalhes, ela enriquece a história com os detalhes, porque ela não se permite esquecer nada. Essa pessoa adoece física e espiritualmente. Irmãos, Deus não é menino. Deus é tão perfeito que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi tão completo. Atenção aqui, igreja. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi tão completo que ele não nos ofereceu apenas salvação. Ele não nos ofereceu apenas o céu. Ele não nos ofereceu apenas a graça. Ele nos ofereceu também cura. Isaías 53, 4, a partir do 4, me parece que é 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5, olha só o que Isaías profetiza mais de 700 anos antes do evento do nascimento do Messias e morte na cruz do Calvário, 33 anos depois. Ele diz assim, ó, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós
o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a guerra, o castigo que traz a paz. Conserto, perdão, liberar perdão é promover paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outra versão diz: sobre ele estavam as nossas ofensas. Ele levou sobre si as nossas ofensas. Significa que ele já levou sobre ele aquilo que viria para te entristecer, aquilo que viria para te fazer parar na caminhada, aquilo que viria para te magoar o seu coração, aquilo que viria como pedra no seu caminho para te fazer tropeçar. Ele já promoveu e garantiu a paz, levando sobre si as nossas ofensas. E quando ele diz que o sacrifício de Jesus também é tão completo que nos oferece cura, que através do sacrifício nós fomos sarados, ele quer dizer: olha, eu estou te dando, inclusive, essas curas física e espiritual que a mágoa e a ofensa pode provocar. As doenças decorrentes de um coração rancoroso, um coração magoado, uma pessoa ferida, ofendida, que mantém dentro de si o altar da ofensa, ele pode contrair doenças cardiovasculares como hipertensão, angina, taquicardia. Ele pode contrair doenças gastrointestinais, tais quais gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Ele pode, inclusive, palavras não ditas, palavras engolidas, eu sei que a igreja está me entendendo, palavras retidas, perdão retido, pedido de perdão retido, conversas necessárias que não acontecem e que são presas na garganta, podem inclusive se manifestar no nosso corpo como cálculos biliares e renais. Isso é comprovado cientificamente, não estou falando de Bíblia, estou falando de ciência. Se você guarda algo e não consegue externar, não consegue se consertar, não consegue jogar na mesa o assunto para discutir e se perdoarem mutuamente, coisas que te magoam e você vai guardando, essas palavras entaladas na garganta, essas palavras retidas, essas situações que não são resolvidas, elas desencadeiam no nosso corpo pedra, cálculos biliares na vesícula biliar e cálculos renais. O rancor, o ódio, a amargura pode inclusive provocar câncer, cientificamente comprovado. Vocês lembram daquela tragédia de Brumadinho? Quantos lembram da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais? Brumadinho, se eu não me engano, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Se não for região metropolitana, é muito próximo. Eu acredito que agora já é independente, mas já foi região metropolitana de BH. O que aconteceu em Brumadinho? Havia uma grande barreira e que todo dia caía dejetos ali. Caía dejetos e aquilo foi enchendo. Foi enchendo. Dejetos, lixo, restos, né, restos da matéria-prima utilizada, que agora eu não me lembro o nome. Mas o que estava acontecendo? A barreira foi construída para sustentar dejetos. Aquilo ali era como uma grande lixeira, onde era contidos os dejetos daquela mineradora. O coração de alguém magoado, o coração de alguém cheio de rancor, é como o reservatório de Brumadinho. O dia que aquilo explodir, é só tragédia. Tragédia física e espiritual. Por onde passar vai ferir, por onde passar vai matar, por onde passar vai trazer
ruína. E é disso que Deus quer te livrar. É disso que Deus quer te poupar. Quando você perdoa lá na frente, lá no início, você se poupa de todo esse trajeto da mágoa, do rancor, das doenças. Essas fases todas você vai anular, porque lá na frente você preferiu perdoar. Lá na frente você preferiu pedir perdão. Aleluia, a igreja está entendendo até aqui? Então, quando eu estou magoada com alguém, a Bíblia também me diz, em Romanos 12, 19, não vingueis. Era isso, irmão Cláudio, que o senhor queria falar? Não vingueis a vós mesmos. Muitos, quando são ofendidos, né, Ulisses? Muitos de nós, quando ofendidos, quando confrontados, quando magoados, queremos o quê? Nos vingar de alguma forma. De alguma forma a gente quer se vingar. A gente torce para ver algo acontecer com aquela pessoa. Não, vai pagar. Vai pagar. Não morre sem me pagar, né? Assim que as pessoas falam. Mas aí a Bíblia está dizendo, mantém no telão, por gentileza. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe o que Deus está falando ali para nós? Quando você é ofendido, Deus fala assim, ó, recua porque eu passo na frente. Deus toma a sua ofensa. Quando ele diz assim, não vingueis, minha é a vingança, agora o negócio é comigo. Você representa o céu, igreja. Você representa a glória de Deus. Você é povo de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Por que a Bíblia diz que quando alguém te dá, opera a justiça de Deus? Se você dá lugar à sua ira e acha que você vai resolver, a justiça de Deus recua. Deus sai do circuito. E sabe o que é pior? Quando alguém te ofende e você deixa de entregar na mão de Deus a ofensa, você que era vítima passa a ser o ofensor. O ofensor que agora não recebeu o seu perdão, o ofensor que agora não foi entregue na mão de Deus para que ele, a seu tempo, se vingue e resolva a situação, de ofensor ele vira vítima, porque a justiça de Deus não opera na ira do homem. Se você era vítima, você vira o ofensor. Pode falar, pastor Joenes. Não? Não vos vingueis a vós mesmo? Eu não sei se o suicídio seria um sentimento de vingança, né? É muito profundo. Não sei, pastor, aí eu vou ficar te devendo. Pois não, pastor? Sabe o que é isso? Amém. Amém. Sabe o que é isso, irmão Cláudio? Sabe o que é isso, irmão Cláudio? É porque o Senhor prestou atenção na primeira parte do versículo. Não vos priveis da graça de Cristo. O Senhor mergulhou na graça e pouco importa o que pensam de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando sua vida, meu irmão. Aleluia. Então, irmãos,
Agora, no terceiro ponto, e bem rápido, temos a terceira situação, o terceiro tipo de pessoa, a pessoa que tem dificuldade em aceitar o perdão. E isso cabe para crente e descrente. Agora não é só para o crente. A dificuldade em aceitar o perdão, ela é tanto para o crente quanto para o descrente. Para o descrente, é quando você chega e oferece Jesus para um descrente, mas ele acha que ele já faz tudo certinho. Ah, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, ou eu não traio meu marido, eu pago as minhas contas, eu não falo palavrão, eu não. Ele tem uma autojustiça tão grande, que ele acha que não precisa do perdão e da graça. Ele acha que ele não precisa da misericórdia de Deus. Ele acha que ele já está tão justificado, que ele já está garantido o céu para ele. E no caso do crente, a dificuldade de receber o perdão, em aceitar o perdão, é aquele crente que vive fiado na sua religiosidade. É o crente que acha que é o seu esforço, é as suas obras, é aquilo que ele faz, é o quanto que ele ora, é o quanto que ele está na igreja, quantas vezes ele está na igreja, é a sua frequência, quantas vezes ele ora de madrugada, o que ele veste, o que ele come, com quem ele senta, com quem ele conversa, com quem ele nunca conversa. Ele acha que é aí que está a sua salvação. Ele tem dificuldade em aceitar o perdão e a graça que já superabundou, anulando toda e qualquer obra da carne, anulando e qualquer esforço humano, porque jamais será por esforço humano ou por uma autossantidade que eu vou alcançar o céu. Eu vou alcançar o céu pela grande graça oferecida na cruz do Calvário. Quando eu entendo que a graça já me alcançou, eu agora vou viver em liberdade. E não mais com aquele jugo, com aquele peso, com aquele fardo da religiosidade. Eu consigo receber o perdão de Deus. Porque, na verdade, quando eu não consigo receber o perdão de Deus, é porque, na verdade, eu tenho dificuldade de me auto-perdoar. Eu não consigo me perdoar e eu fico ali o tempo todo naquele esforço, achando que quanto mais eu me esforçar, eu vou ser melhor do que eu era. Porque, na verdade, eu não perdoei quem eu era. Mas quando eu abraço a graça de Cristo, oferecida pela cruz do Calvário, como disse o versículo, quando eu não me privo da graça de Deus, quando eu não me privo, quer dizer, quando eu não economizo essa graça, mas eu mergulho nela com tudo que ela tem para me dar, aleluia, aí acontece aquele processo cirúrgico feito pelo Espírito Santo, quando ele vem, igual separando irmãos siameses, o Espírito Santo vem cirurgicamente e divide o velho homem do novo homem, ele divide, joga e deixando para trás a velha criatura, e agora começa a viver em novidade de vida, a nova criatura, não mais por si, nem para si, mas para aquele que ofereceu para si a graça na cruz do Calvário. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Glória, glória, glória a Deus. E concluindo, nós lemos aqui para a abertura dizendo que cuidado com a raiz de amargura. Cuidado com a raiz de amargura. Porque, brotando, muitos por ela se contaminam. Eu ouvi numa pregação do pastor Luciano Subirá, eu preciso dar os créditos para ele, porque é dele, quando ele falou alguma coisa sobre a raiz de amargura. E a raiz de amargura, ou seja, a semente, quando alguém te ofende ou você ofende alguém, na maioria das vezes, quando você é ofendido, que agora nós estamos falando da raiz de amargura em nós, presta bem atenção nesse detalhe. A raiz, a primeira coisa que sai da semente é a raiz. Sim ou não? Se você vê um carocinho de feijão brotando, você não vai ver primeiro uma folha, você vai ver primeiro o quê? Uma raiz.
Só que a semente, a raiz de amargura, essa amargura que o apóstolo Paulo está falando, ela tem níveis. Que níveis são esses? Ela começa no íntimo. Primeiro ela começa aqui dentro, no íntimo. A semente da ofensa, ela vem contra mim como uma faca e atinge o meu coração. E ali é depositada a sementinha da amargura. A ofensa deposita a semente da amargura no meu coração, é o primeiro nível, ela começa no nível mais íntimo. Só que quando essa semente da ofensa, ela encontra um ambiente que não foi genuinamente trabalhado pela graça, não vos priveis da graça de Cristo, a pessoa segura essa semente no seu coração. Ele fica de fato muito magoado e toma aquilo para si. E essa semente, quando cai no solo do nosso coração, o que acontece? Ela vai criar raiz. Criou raiz lá no escurinho, no canto escuro da mágoa do meu coração, a semente cria a raiz. Daí a pouco, ela brota. E quando a semente brota, você entende o quê? Que ela externaliza. Agora ela já não está mais no nível do íntimo, irmão Cláudio. Ela passou, mudou de nível. Ela agora brotou, externalizou, ou externou. Aí ela não só brotou, ela cresceu. Ela crescendo, ela dá fruto. E esse fruto envenena muitos, porque ele é contagioso. Por ela, pela amargura, muitos se contaminam. Significa que ele é contagioso. Ele é venenoso. Mas aí, você pode perguntar assim, irmã Emira, o que eu faço então? Qual é a solução para que essa semente, uma vez lançada no solo do meu coração, não encontre solo fértil para criar raiz, crescer, brotar e contaminar a muitos? Eu quero te dizer que se você pegar uma semente, para que ela brote, ela tem que ficar no escuro do solo. Ela tem que ser coberta pelo solo. E debaixo do solo onde ela está coberta não há luz. Ela está nas trevas. Ela brota nas trevas. Ela cria sua primeira raiz ganhando vida no escuro do solo. Se você deixa essa semente no sol, ela pode até brotar, mas ela não vai vingar. Porque aquela semente vai secar e aquela raiz também vai secar. Então, qual é a solução para que a semente da amargura não encontre um solo fértil no meu coração, nos meus sentimentos, e venha brotar e por ela eu acabe contaminando e envenenando a muitos? Porque quando essa semente brota, ela sai do individual. Quando ela cresce, dá fruto venenoso que contamina muitos, ela sai do campo individual para atingir o coletivo. O que acontece? Qual é a solução? Eu preciso tirar essa situação do escuro do meu coração. Está todo mundo comigo aqui? Eu preciso arrancar essa semente lá do escuro, das trevas do meu coração e trazer aonde? Para a luz. Quem é o sol da justiça? Deus. Eu preciso colocar toda amargura, todo rancor, toda ofensa à luz do sol da justiça. E trazer a luz significa trazer aquilo à tona, conversar com alguém, tratar o assunto, consertar com o irmão, trazer à luz aquilo que estava tão no meu íntimo. Eu preciso compartilhar, tirar aquilo de dentro de mim, expor diante da luz do sol da justiça, expor diante da luz do conhecimento do meu irmão, porque muitas vezes, irmãos, a gente fala algo e ofende o irmão até sem querer. Poucos dias eu mandei eu comuniquei com o Marquinhos através lá do Instagram. Se ele não me retorna, eu não tinha entendido que eu tinha falado algo que ele também não tinha entendido. Quando ele me respondeu, eu percebi
que ele tinha entendido outra coisa. E se essa outra coisa ficasse com ele, eu tenho certeza que teria magoado o coração dele. Mas na verdade não era aquilo que eu queria falar. Quando ele me respondeu, com muita simplicidade, eu falei: não, meu filho, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer isso. O que aconteceu ali? Ele não deu nem tempo daquilo depositar no coração dele. Ele imediatamente trouxe a luz. E nós podemos comentar, falar, esclarecer, diante da luz do conhecimento, e nos entendermos. E toda ofensa, e todo rancor, e toda tristeza, que eu nem sei se ele ficaria triste, cairia por terra. É só um exemplo que eu estou dando. Então, irmãos, para fechar esse assunto, eu recomendo Mateus 18, versículo 23. Se você, ainda depois de tudo isso, continuar, preferir, escolher, reter o perdão, olha o que acontece com quem não obedece o mandamento de perdoar ou pedir perdão. Isso é Jesus dizendo para os discípulos: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas ou acertar as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Acompanha comigo. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou ali mais na frente, um dos seus conservos, que também lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão daquele conservo, ele sufocava-o, apertava-o, pressionava: me paga, me paga, me paga, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando, olha que a atitude foi a mesma, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi e lançou o seu conservo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, aquele que tinha perdoado o servo, chamando esse servo à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou para perdoá-lo. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Agora olha o desfecho. Olha o que Jesus avisa. Olha bem: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, ou se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Eu só posso te dizer uma coisa: você está avisado. Amém ou não amém? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Você não será aceito e será jogado para o sofrimento. É palavra de Jesus, não é da irmã Emir. Então o que eu posso dizer para a igreja nesta noite: você está avisado. Conhece aquele verbete muito comum das mulheres? Eu te avisei. Não foi por falta de aviso. O Espírito Santo nessa noite está dizendo assim:
Eu te avisei, não é por falta de aviso. Perdoar não é um querer seu, perdoar é uma ordem, um mandamento da palavra de Deus. Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos aprenderam nesta noite? Aplauda Jesus com todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Aleluia, obrigada por esta oportunidade. Glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar, meu irmão. Sabe, quando eu subi a rampa hoje e pensando na série sobre o perdão, algo que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, do texto que a irmã, um dos textos que a irmã Emira aqui expôs para nós, é quando os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Porque os discípulos estavam presos a uma regra, a uma lei que dizia que eles deveriam perdoar 7 vezes. Mas aí Jesus vira para eles e diz assim: perdoar não é sobre regra, perdoar não é sobre uma lei, perdoar é sobre um estilo de vida. Então, se você precisar perdoar 70 vezes 7, faça do perdão um estilo de vida. Meu irmão, você não tem noção como é libertador viver um estilo de vida de perdão. Nós fizemos essas 5 semanas falando sobre perdão. Não foi para você liberar o perdão uma vez na sua vida e depois se esquecer do que é isso. Nós fizemos essas 5 semanas para você entender que é libertador viver um estilo de vida perdoador. Faça do perdão um estilo de vida, meu irmão. Faça do perdão uma prática que você vai trabalhar na sua vida até que se torne um estilo de vida. Feche os seus olhos nessa noite. Você que tem dificuldade para perdoar, ou para se perdoar, ou para aceitar o perdão, coloque a mão no seu coração nesse momento. Nós iremos ministrar sobre você estilo de vida perdoador. Oh, o Espírito Santo está se movendo neste lugar. Ele já se moveu na palavra e agora ele se move nos nossos corações, para desenvolver em nós um novo estilo de vida. Como fomos ministrados a uma cirurgia do Espírito Santo nessa noite, removendo o velho homem, e agora você vai viver a nova natureza em Cristo Jesus, entendendo que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Algo que o Senhor ministrou para nós essa noite é tempo de derrubar os memoriais de rancor e erguer altares ao Senhor. Oh, Espírito Santo, se move nesse lugar, Pai. Começa a colocar no coração das pessoas um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo, Pai. Enche os seus filhos do teu amor. Deus, que os seus filhos abracem a tua graça, a graça do seu reino, que eles não se privem dessa graça, mas que eles mergulhem de corpo e alma na graça que é ofertada no Senhor, para perdoar os nossos pecados, e que a mesma graça que recebemos seja a graça que flua de nós para a gente perdoar o nosso irmão, assim como nós lemos nessa parábola, que o mesmo perdão que recebemos do Senhor possa fluir para a vida do nosso irmão. Deus, que a gente não sofra com doenças, que a gente não sofra com dificuldades, que a gente não sofra com nada por falta de perdão, mas que o Senhor nos ensine a liberar o nosso coração todos os dias e a trazer à luz aquilo que há de errado em nós e aquilo que há de mais ou menos entre nós e o nosso irmão. Que o Senhor nos ajude a trazer à luz, trazer a verdade, para que a gente seja curado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar mais um aplauso para o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Encerramos a nossa série de perdão, encerramos a nossa campanha do perdão, mas na semana que vem nós já temos uma nova série de estudos maravilhosa também, que vai se chamar Deus N.A. Nós vamos estudar sobre o DNA de Deus. Quem é Deus? Quais são os seus atributos? Como Ele se manifesta? A gente vai conhecer Deus de uma forma mais profunda e mais bíblica. Então não perca essa nova série
sobre os atributos de Deus. Qual é o DNA dele? Quem é esse Deus? Deus não é um conceito filosófico, Deus não é o que você pensa que Ele é, Deus é quem a sua palavra diz que Ele é. E nesse mês, no mês de junho, nós vamos nos dedicar a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Você vai estar aqui semana que vem? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Joênis, vem cá, nos despedir com a bênção nessa noite, em nome de Jesus, nosso vice-presidente. Grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a eterna consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que aguardam a volta de Jesus, e todos digam: glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem grupo de conexão, domingo tem EBD, tem culto, e domingo nós temos ceia do Senhor também, irmãos. Então participe com a gente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua